Oi, gente! Vão chegando aí. Hoje a convidada é a Jaque Lopes. Nós fizemos já uma live essa semana. Foi tão legal. As pessoas pediram repeteco. E aí, então, a Jaque hoje é... Oi, tudo bom, Gisele? Eu vou sumir aqui um pouquinho que eu vou ter que pegar um casaco, gente. Mariceia, coisa boa ter vocês chegando aqui. Daqui a pouquinho a Jaque tá entrando. Ai, chegou, já me deu um oi. Oi, maravilhosa. Já te vi. Já tô te abrindo aqui para te poder fazer a tua contribuição. Adicionada. Agora vamos esperar o adicionado com sucesso. Bom dia. Frio demais. Tudo bom, sua linda? Tudo bom, tudo Como é que tu ótimo, tá? Tudo bem? tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Tem mais gente aqui comigo no frio. Quem falou que estava frio? A Gisele. Gisele, onde é que tu tá? Eu tô em Santa Catarina, em Garopaba. Já que tu não tem noção. A ponta dos meus dedos, assim, ó. Se alguém fizer assim, acho que trinca. Tá super frio aqui, nem vi a temperatura. E ontem em Canela nevou, né? Em São Então, Francisco de Paula e outras cidades aqui do sul. eu tô em Búzios. Ai, delícia nessa terra. Um frio do cão, amiga, você não tem ideia. Sério? O casaco até aqui, ó. Eu tô com uma mantinha aqui na perna, pra você ter ideia. Gelado. Também tem o Tá? meu casaquinho. Geladíssimo. Tá frio mesmo, né, gente? Mas eu tenho uns alunos já que a gente fez um vínculo tão maravilhoso na turma do CNV na quarentena. Foi a primeira turma online que eu fiz sozinha, né? E porque eu tenho experiência online com o Fê, que tu sabe disso. Mas essa turma foi a minha primeira turma sozinha. Agora a gente está com a segunda turma, que é o Revelando a CNV. E aí a gente vai se vinculando. Eu sei disso porque tu também tem vínculo com os seus alunos. E aí o que acontece? Assim, tem gente lá em Maceió, tem gente no Amazonas. Então tem uns que estão com 40 graus hoje. E a gente aqui nesse gelo, que coisa incrível essa diversidade desse país, É né? porque é um continente, né? O nosso país é um continente, não é um país, é um continente. Então tem de tudo. Verdade. E, Renata, você sabe, eu já morei em 19 estados do Brasil. Eu já morei do sul até Roraima, em Manaus, né? Então, assim, eu saí às vezes de Roraima com 52 graus, que a média de lá é 42, 43, a média. Nossa, que E eu quente. chegava no Rio com 8 no inverno. Eu quase morri, eu tinha tudo, dor de garganta, febre, chave, porque Sim, o corpo não aguenta. imagina. Caramba, uma variação doida de 40, quase 40 graus. É, mais de 40 graus. Você entra no avião, você está com 50, desce do avião, tá com 8, morreu. Meu Deus, sim. Marli! Oiê! Bom, gente, muita gente maravilhosa, a Thaís, o Mauro, enfim. Dei uns ois aqui, mas a gente vai começar, porque queremos aproveitar demais a presença da Jaque aqui. Então, para quem não conhece a Jaque, fica aqui o convite. A Jaque tem, assim, uma presença muito importante, muito poderosa e muito ativa. Diferente de mim, que vou lá, boto um post, passo 3 dias sumida, né? A Jaque tem uma contribuição constante de coisas muito importantes que nos levam assim para um lugar de ter mais poder na nossa vida, de poder ter mais contribuição, de poder fazer as coisas, de poder ter as coisas que a gente quer, conquistar um espaço de autoconfiança, de empoderamento, de marca pessoal. Então, Jaque, ela é, não é, Gabriela? Tudo de maravilhosa. Sua linda! Ai, que saudade! Uma Que bom. honra! Tema de hoje, marca pessoal. Então, Isso. a Jaque, gente, eu preciso aprender a fixar. Sabe que eu não sei fixar, Jaque? Me ensina agora. Como é que eu fixo o tema aqui, Você pelo amor de escreve aqui Deus? embaixo, no O comentário. comentário, tá. Isso. Aí você aperta e vai aparecer para fixar. Aperto no publicar e ele vai aparecer para fixar? É, aperta dele do lado assim, vai aparecer uma... Apareceu! Isso, pronto. Obrigada, viu? Como ela ensina de tudo pra gente, das coisas mais tutorial, inclusive tutorial, né, para lives ela tem. Então, já que conta para quem está aqui com a gente, o que que é essa marca pessoal? O que é uma mulher que tem marca pessoal? Dá para ter marca pessoal, mulher, filho, criança, empresa, homem, Mari, o que for. Conta pra gente. Esse espaço aqui é teu.
tu tá Muito convidada para obrigada. poder Em primeiro entregar lugar, muito honra de estar com a você, minha de ter aqui. a quem eu acredito que me ensinou muito, muito, muito a saber me comunicar melhor. Você e o Fê são duas pessoas que marcaram a minha vida por causa da comunicação, né? E comunicação tem muito a ver com marca pessoal. O que é marca pessoal, gente? É quem você é. Do minutinho que o espermatozoide entrou lá no óvulo e fez tchum! Você já lutou a beça, o bichinho lutou, lutou, lutou para chegar lá, fecundar e aparecer você no mundo. De qualquer forma, você estava lá em cima, você escolheu um pai e uma mãe, e aí você foi à luta, né? Para nascer. Você nasceu, o primeiro choro que você deu para pedir mamar, você já estava se vendendo. Você estava se vendendo para sua mãe para ela lhe dar atenção. Então, marca pessoal é sobre trazer a atenção para você. Ela é feita da sua história de vida, do seu nome. O seu nome é importantíssimo. Saber a origem do seu nome, saber por que que você tem esse nome, quem foi que te deu esse nome, se é um nome de uma avó, de uma tia, de um parente, alguém que seus pais gostavam muito. Porque o seu nome lhe carrega a vida inteira, é a sua identidade. Então, como uma Coca-Cola, né? A Coca-Cola tem a embalagem, o nome, o rótulo, a gente é igualzinho. A gente tem a embalagem, que é o nosso corpo, o nome, que é o nosso produto, todos nós somos uma marca. Independente de você querer ou não, todo mundo tem uma opinião formada sobre você. E existe um erro que as pessoas dizem assim, mas eu não me importo com o que falam de mim. Não tem que se importar mesmo, mas tem que saber. Por quê? Porque quando eu sei o que falam de mim, eu posso gerenciar melhor. Por exemplo, você está numa empresa, você quer crescer na empresa e as pessoas comentam que você é uma pessoa muito perfeccionista. Essa palavra vai rodear, vai pelo RH, vai pelo seu chefe. Ah, ela é perfeitinha, ela mania de perfeição. Aquilo incrusta na mente das pessoas. Quando você vai querer uma promoção, isso vai aparecer de alguma forma. Olha, não sei, estão dizendo aí que você é muito perfeccionista, você é muito perfeitinha. Isso talvez possa atrapalhar na entrega de um relatório, de alguma coisa que não saia. Essa sou eu, tá, gente? Uhum. Eu era a rainha da perfeição. E só que você só vai saber na hora que você precisa ou que você está a caminho de conquistar alguma coisa. Como é que você faz? É um exercício bem simples. Como é que você faz para mapear a sua marca pessoal? Jaque, Jaque, Sim. me perdoa te interromper, mas é que para mim, essas coisas que você está dizendo estão sendo tão importantes que eu quero convidar Sim. vocês também, gente. Se vocês estão aqui, está fazendo sentido para vocês, e vocês lembram de alguém que pode se beneficiar dessa contribuição incrível que a Jaque vai trazer aqui hoje, coloca nesse aviãozinho que tem aqui, tem um aviãozinho no chão, no ladinho, vindo para cá. E chama algumas pessoas para estarem aqui. Outra maneira que tu pode fazer para chamar outras pessoas que tu entende que podem se beneficiar. Por isso que a Jaque está trazendo, ela está trazendo um exemplo corporativo. Mas isso vale também para aquele dia em que eu resolvi, eu quero fazer a festa de Natal esse ano na minha casa. Isso, Né? eu vou chegar Então, lá. ela vai chegar lá, é isso que eu quero te dizer. Então, bota aviãozinho para quem tu quer chamar e coloca corações também, que o Instagram avisa mais gente, porque ela vai fazer uma contribuição que está começando no mundo corporativo. Mas ela vai chegar também em situações de família, para a gente mostrar que a marca pessoal está acontecendo em todos os pontos de interação que a gente tem com as pessoas. Isso vai abrir possibilidades ou dificultar que nós tenhamos possibilidades para atender às nossas necessidades, que é onde tudo isso se conecta com a comunicação não violenta, que é o que a Jaque começou a falar aqui. Então, segue daí, Jaque, só para... Então, aí, se você... Eu, por exemplo, né? Eu era extremamente perfeccionista, extremamente, gente. Um dia a minha equipe se juntou e disse assim para mim, a gente não aguenta mais, porque a gente não consegue terminar nada, porque nada tá bom para você. Nada se concretiza, porque eu ficar pelo em ovo. Ah, gente, mas muda a letra para Arial 12, porque eu acho que o Arial 14 não tá legal. E o que isso queria dizer? Eu tinha a ambição da aceitação. Eu queria que me aceitassem muito.
Então eu me esmerava, e não saía do lugar. E atrapalhava um bando de gente. Então o perfeccionismo muitas vezes me levou a um lugar que não era bom para mim. Só que eu só fui saber, só fui entender quando me contaram. Como é que você pode se antecipar? Existem 3 públicos na sua vida que são bem importantes: a sua família, os seus amigos próximos e a quem trabalha com você. Então você pode perguntar, pega um papelinho e pergunta: como é que você me vê? Quando falo o meu nome, o que quer dizer para você? No meu caso hoje, muito criativa, muito comunicativa, muito generosa. Você pega essas palavras que se repetem nos 3 grupos e você começa a usar na sua comunicação. Então, toda vez que eu vou fazer uma live, eu vou fazer um stories, sempre essas palavras eu dou um jeitinho de colocar, porque elas me marcam. Uma pessoa que é generosa é uma pessoa que se aproxima. Então, quando você fala quem você é, quem é a sua marca pessoal, você traz proximidade. Ah, Jaque, mas e se eu descobrir defeito? Se alguém falar que ela é chata, ela é metida, é bom você saber, porque aí você pode acertar isso. Então, você fazendo um exercício simples, você consegue olhar, ter um panorama da sua marca pessoal. E marca pessoal te leva além. Outro ponto, você precisa saber da sua história. Como é que é a sua ancestralidade, né? Atrás de você, quem veio? O que diz sobre você? Eu, por exemplo, tinha um pai que era no último limite, no carnaval. Então, eu fui criada dentro de uma escola de samba, dentro do carnaval. O que isso quer dizer? Eu Ai, gosto de não. cores, Para um eu pouco. gosto de som. Quando a cuíca ressoa em qualquer lugar que eu estiver, aquilo vem lá remontando. Eu vejo a escola de samba passando, eu vejo meu pai na frente dançando, eu vejo a minha mãe fazendo costura de escola de samba, porque eu fui criada neste meio. Então, o que uma pessoa que foi criada neste meio é? É uma pessoa mais alegre, mais expansiva, né? Gosta de cor, gosta de batuque, festa e tal. Mas eu preciso saber. Então, assim, a minha avó, por parte de mãe, era uma empreendedora de si. Todo mundo que olha para si e se vê como uma marca é um empreendedor de si. A minha avó fez um asilo de velhos, porque ela dizia que ia morar num asilo de velhos e na nossa cidade não tinha. Então, ela construiu um asilo de velhos. Naquela época, mais ou menos entre os anos 70 e 80, ela botou para dentro da casa dela um homossexual, uma prostituta, uma menina negra que ela encontrou pela cidade, não tinha onde morar, ela morava sozinha Ai, na mas casa de que banho. vó é essa? Que coisa mais sensacional essa mulher, que Então, inspiração. assim, ela não tinha o menor preconceito. Então, era uma Mulher de mulher compaixão no coração. muito religiosa, com muita fé, e não tinha preconceito. Essas pessoas, essa minha tia, que a minha tia é uma tia, ela é negra, ela foi adotada oficialmente pela minha avó. Minha avó teve 13 filhos. E ela saiu adotando outros que ela encontrava e que não tinham filho, não tinham pai e não tinha mãe. Então, assim, era de um modernismo para aquela época muito grande. Então, eu carrego isso comigo. Quando eu Eu, venho para o online e falo assim, eu quero que todas as mulheres no mundo se vejam como marca através das suas histórias e com isso virem autoridade, gerem conexão, valor e dinheiro, eu trago isso na pele. A minha avó foi assim. Essa é a minha missão. Então, todas as mulheres. E por que mulheres? Porque eu venho de uma família de muitas mulheres potentes, poderosas. Né? Minha mãe é uma mulher muito potente. Eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, assassinado brutalmente. Dali para frente, a vida virou caos. O mundo cai e a gente fica sem casa, sem pai, sem comida, sem nada. Então, vocês estão vendo que eu estou contando só pedaços da história, né? Se eu souber profundamente da minha história, eu conecto naqueles pedaços que eu preciso de conquistar. Então, eu quero conquistar um sócio, eu preciso saber um pouco da história dele, olhar, bom, esse sócio gosta de futebol, esse sócio come não sei o quê, esse sócio dá valor à família. Eu vou lá no pedaço da minha história,
resgato as semelhanças e começo a conversar com ele através de uma comunicação empática. Por que eu digo que eu melhorei muito com vocês? Porque eu já tinha isso tudo. Eu só precisava saber na hora que eu ia usar isso de uma forma amorosa. Por quê? Porque eu também tenho tendência a ser uhul, né? Gritar, me estressar. E aí agora o que eu aprendi? Eu paro e penso, eu vejo que empatia eu tenho com aquela pessoa. Eu quero saber por que ele está falando isso de mim. O que isso fala sobre ele, não fala sobre mim. Em marca pessoal é muito importante o outro. Muito importante. Por quê? Porque com o que o outro fala de você, você gerencia. E o que é gerenciar? Como é que são os seus gestos, como você se comunica? Como é que você se veste? Qual é a sua essência divina? Como é que é a sua intuição? Você fala com seu Deus? Você medita? Você se energiza todo dia de alguma forma? Ah, Jaque, detesto meditar. Meu pensamento não para. Ninguém que medita o pensamento para. Você só deixa ir. Só que essa conexão é muito importante para você se mostrar para o outro. O outro diz para você assim, olha, talvez essa imagem que você esteja passando para mim não é a melhor. Mas eu sei que você tem alguma coisa aí dentro melhor. Aonde que tá? E aí, né, Jaque, quanta coisa maravilhosa, assim, eu tô com a palavra maravilhosa muito presente na minha vida, e aqui muito, assim, porque tu tá falando tantas coisas importantes que dá para fazer alguns ganchos, que eu quero aproveitar um minutinho aqui para juntar algumas coisas, né, para quem tá te conhecendo e que talvez possa potencializar a integração do que tem a ver tudo que a Jaque está falando com tudo aquilo que eu falo sobre comunicação não violenta, sobre lideranças, né, e tudo mais. O que a Jaque está trazendo, que eu gostaria de destacar, é o seguinte, gente. Quando eu conheço mais a respeito de mim, e eu olho e me interesso em saber qual é a impressão que eu estou gerando no outro, eu começo a ir para um lugar que ela trouxe aqui de empatia, de conexão. E eu começo a perceber que o outro também me traz um feedback sobre a minha necessidade, que vai a contribuir na minha necessidade de congruência. Será que eu estou sendo assertivo? A maneira como eu estou me expressando, ela está contribuindo, ela está me distanciando da pessoa que eu me vejo ou que eu gostaria de ser? E é isso que ela diz, quando a gente começa a ampliar esse conhecimento, a gente começa a gerenciar isso. Eu começo a ter mais autorresponsabilidade e eu começo a destravar estratégias sobre como eu poderia ser mais assertivo. E o que é ser assertivo? Expressar e ser percebido de acordo com aquilo que eu intenciono. Porque às vezes a gente intenciona gerar uma impressão, ou gerar uma interação, ou gerar uma conexão, mas a maneira como a gente fala, ou a maneira como a gente se expressa, ela sai de um jeito um pouco atravessado. E aí isso é meio como se tivesse um desvio no meio do caminho, e aí eu tô indo bem até ali, mas eu digo alguma coisa, eu falo num tom, eu me expresso, ou deixo de dizer alguma coisa, e aí o outro interpreta daquela maneira, e logo ele vai lá classificar aquilo, dar um significado para aquilo. Ah, a Jaque é perfeccionista, né? Que foi o exemplo que a Jaque trouxe. E isso vai fechando as oportunidades do outro ficar mais aberto para poder contribuir para tornar a nossa vida melhor. Então, como é importante essa congruência, né, Jaque? E o que a Jaque contribui demais na vida das mulheres, especialmente, e aí eu quero contar uma coisinha aqui antes de te passar de novo, porque te trouxe uma coisa que eu amei escutar. A Jaque disse assim, gente, bota aquilo assim e pergunta, para te poder ter uma ideia, né? Para te poder aumentar a tua capacidade de gerir quem tu é. Porque tu vai podendo gerir quem tu é, adquirir melhores resultados de acordo com aquilo que vão atender, os resultados que vão atender aquilo que importa, que é necessário para ti. Aí ela disse o seguinte, vai lá, pergunta, né? Para os teus relacionamentos mais importantes. E aí ela diz que vem ali no papel dela, né? Eu sou generosa. E aí, gente, essa mulher é super generosa. Eu quero dizer para vocês que a gente nunca se viu ao vivo. Nunca. Ai, nós fazemos parte do mesmo grupo de pessoas que são, enfim, que estão ali para tentar compartilhar conhecimentos e crescimento e aprender muito a respeito do mercado digital. Nós temos uma deusa, mestre e master, né? A gente faz parte do Master
Mind da Isabelle Moreira, que é um lugar de troca para potência de negócios, empreendedorismo digital e uma série de coisas. Mas a gente nunca se viu, porque desse mundo digital, os encontros que eram para ser presenciais não aconteceram ainda. E eu, super jovenzinha, né? Ai, eu tenho que ser jovem em algum lugar, porque eu já tô com 50, já não sou tão jovem. Sou muito jovem diante do que ainda você, né? Mas assim, para outras coisas já não tanto. E aí, então, eu já vivi uma parte da minha vida, mas no mercado digital, com muito bebê total no mercado digital. E aí a Jaque abre as portas, assim, com toda a experiência e generosidade que ela tem. Então, não existe uma palavra para mim hoje, pelo que eu te conheço, que possa definir mais a tua marca pessoal do que generosidade. Eu estava no meio do lançamento de um curso, do nada, ela, ô Rê, como é que tá aí teu lançamento? Quer alguma ajuda? Então a Jaque é aquela pessoa com quem eu me sinto confortável de chegar e perguntar o que é o meteórico, hein, Jaque? Né? Me conta aqui no cantinho. Então, assim, e aí tu conta a história da tua mãe, da tua avó, né? A pessoa que abriu as portas da sua casa. E vem que tem lugar para ti onde come 11, come 15, onde 15 come 18. E eu não me interessa qual é a tua cor, e nem qual é a tua religião, e nem qual é a tua opção sexual, e nem como é que tu ganha a tua vida. Me interessa que tu é um ser humano e tu tá tentando fazer o que tu pode com os recursos que tu tem para te poder viver o melhor que tu pode diante de tudo que tu aprendeu. E eu tô aberta para essa experiência. Então, assim, aqui ela tá trazendo um ponto de conexão já. Tô falando sobre isso porque olha só o que ela tá nos dizendo. Se a gente abrir o nosso olhar e escutar o outro com compaixão pelo coração, nós vamos conseguir encontrar ponto de conexão com todas as pessoas no universo, porque as necessidades são universais. E agora encerrei, porque tu que é minha convidada. Então, conta mais, contribui, traz tudo que tu intuir que pode ser importante para quem está aqui com a gente agora. Aí, quando você começa, o primeiro passo, né, como eu falei, pergunta para as pessoas o que acham de você. Existe uma frase marca pessoal que é cérebro, que é o que dizem de você quando você sai da sala. Saiu da sala, ela é bacana, ela é legal, ela é chata, ela é muito irritada, ela é generosa, As pessoas sempre vão ter uma opinião formada sobre você, só que você não sabe. A partir do momento que você começa a entender o que falam, e aí, sem julgamento, gente, porque você não precisa julgar o outro porque ele te acha alguma coisa, mas você precisa saber o que é. Outro ponto em produto, né? Eu sou marqueteira, eu sou farmacêutica e a minha formação foi toda na área de marketing, né? Eu fui diretora de marketing muito nova, até um mês até maio eu era CEO de uma empresa. Então, você precisa entender na sua trajetória de vida, né? A cada 7 anos, os famosos setênios. Antroposofia. Desafios, né? Muitos desafios, mas você tem muita gratidão. Por que você é grata de 7 em 7 anos? O que muda na sua vida? Quando você faz esse mapa, você consegue tirar milhões de histórias, milhões de possibilidades. E essas possibilidades você vai usando. Por quê? Se você não for uma pessoa que se vê como uma marca, o que é uma marca? É algo de alto valor que qualquer pessoa paga muito para estar perto, para comprar, para usufruir. Né? Uma bolsa Louis Vuitton. Se for uma bolsa de série, vai custar $60 mil. Tem mulheres que pagam. Quando é o ser humano, por quê? Porque você tem algo que é muito marcante para um determinado grupo de pessoas. Isso faz conexão. Se você não é uma marca, você é uma mercadoria. Mercadoria tem preço, pode ser comparado. Uma marca não tem preço. Se você for para o supermercado, você olha todas as melhores marcas estão sempre na altura dos seus olhos. Aquilo é proposital. Porque elas são tão importantes que os donos dos supermercados botam no seu olhar para você comprar primeiro. Elas pagam pelo aquele espaço, elas fazem promoções, enfim. É igualzinho para você. Você está numa empresa ou você está na sua família. Você está na sua família, você quer ser empreendedora, mas a sua família não é uma família de empreendedor. É uma família que fala para você assim, é melhor fazer concurso público, é melhor ser médico, dentista, lalala. Nada desse negócio de ser empreendedora. Nossa, você gosta de artesanato, isso não dá dinheiro. Você começa a gravar aquilo na sua cabeça
e talvez você tome uma atitude na sua vida que você lá na frente você não vai ser feliz. Ao passo que, se você entender o seguinte, ok, todo mundo é médico, dentista, mas eu vou ser artesã, eu vou ter um negócio online, eu vou empreender a mim mesmo. Quando você empreende a si, você tem que se ver como alto valor. Você tem que se ver como uma marca. Qual é a coisa mais importante nesta hora? Como você comunica quem você é. Se você sabe se comunicar, bom, eu sou a Jaque Lopes, eu nasci Jaqueline Lopes Pereira, é um nome muito grande. Eu fiz um nickname, um nomezinho menor, que já me chamavam assim, Jaque Lopes. É bem mais fácil de falar, né? Então, Jaque Lopes é feita de uma família, de uma professora e de um comerciante. Ela tem 2 irmãos, ela vem de uma cidade do interior, ela perdeu o pai muito nova. Ela foi empreendedora de si. Eu já vendi tudo, gente. Já vendi até lugar na fila, pra vocês terem noção. Eu passei na universidade, na maior universidade do Rio, eu não tinha um puto, nada, zero. Minha mãe disse assim: aonde que você vai morar? Eu falei, não sei. Eu vou lá fazer a matrícula e vou me virar. Eu fui morar num alojamento masculino, no quarto de um rapaz que eu nunca tinha visto na vida, com 19 anos. Essa criatura é meu amigo até hoje. Foi a pessoa que mais me ajudou na vida, porque se ele não tivesse me dado aquela cama, eu não estaria aqui. Ele me viu chorando no corredor e disse: por que você está chorando? Porra, eu passei em 9º lugar na faculdade. Pô, teu nome está em tudo quanto é lugar, tu passou em 9º, tu é CDF. Aí eu comecei a chorar e falei assim: mas eu não tenho onde morar. Eu não vou poder ficar aqui. Aí, como assim não tenho onde morar? Expliquei, ele falou assim: olha, eu tenho um quarto no alojamento masculino, porque ele era de outro estado. Quem era de outro estado tinha prioridade. Se você quiser, a gente bota um lençol no meio, você fica lá até você arrumar onde morar. Gente, olha que generosidade. Nossa. Então, quando eu quero falar de pessoas generosas, essa história eu conto. Porque podia ter acontecido tudo, Renata. Tudo de ruim. Sim. Mas não aconteceu. Por quê? Porque estávamos abertos, ambos. E outros amigos que me ensinaram, que me deram comida, que levavam lanche de casa, enfim, porque eu era muito lascada. Eu tinha uma calça jeans e uma camisa da faculdade, que eu tinha escrito FRJ. Aquilo para mim era um troféu. Uma menina que saiu do interior. As pessoas riam de mim porque eu só tinha essa camiseta e essa calça jeans. E eu tava nem aí, ó. As meninas falavam: nossa, mas você tá sempre com essa mesma roupa. Eu falei: é uniforme, eu só tenho esse. E saía rindo. Porque o mais importante para mim era a sabedoria. Eu queria aquilo. Eu queria muito aquilo. E quantas vezes você quer muito alguma coisa que você começa a dar ouvido a outras pessoas e você não sai do lugar? Por quê? Porque eu reconheci o meu valor. Pô, eu estudei pra cacete, eu vim numa família pobre, eu perdi tudo. Eu cheguei nesse lugar que é um lugar para mim importante. Daqui eu só posso crescer. Porque se eu olhar para trás, eu não cresço. Ali eu me dei conta, da primeira vez que eu me dei conta de marca pessoal, foi na universidade. Como eu não tinha nada, um puto, tinha um lugar lá que as pessoas iam todo dia para levar documentos. E era uma fila gigantesca, porque tinham 2 pessoas para atender e não sei quantos mil alunos. Eu descobri aquela fila. Eu falei: quer saber? Vou acordar cedo, vou para lá. Quem quiser ser atendido na frente, fica no meu lugar e me dá uma grana. Quando o povo vendia lugar no SUS, eu já vendia, ó, há muito tempo. Vendia calcinha, vendia botão, vendia tudo. Vendia minha hora. Empreendedorismo na veia. Tudo é oportunidade. A adversidade é oportunidade se eu tiver o olhar para o trampolim, ao invés de olhar para né, como se alguma coisa fosse um obstáculo para Se mim. fosse menor para mim, nossa, como assim? Ai, coitadinha. Se eu me fizesse de vítima, pobrezinha, não tem pai, fudida, lascada, a mãe não pode pagar a casa para ela, vai morar no alojamento lá na... Que humilhação ficar aqui nessa fila, que humilhação. E aí a gente começa a falar de algo que é tão importante, né, Jaque, que é a questão dos diálogos internos. O que pensamentos que eu estou dando palco dentro de mim, que eu estou dando luz dentro de mim, que eu estou deixando ganhar volume. Eles são pensamentos que estão me levando para a prosperidade, ou eles são pensamentos que estão me tirando
né? Estão dispersando a minha energia, estão trazendo foco para um lugar de estagnação, ao invés de ser um foco de transformar isso numa energia de desenvolvimento. O quanto eu estou escutando a minha emoção e percebendo que ela está ali a meu serviço, né, para me mostrar que eu posso me impulsionar para fazer alguma coisa. O quanto eu estou consciente de olhar para dentro de mim e perguntar o que eu preciso. Porque olha que coisa Uhum, maravilhosa que tu traz. Tu diz assim, eu preciso de sabedoria. Então eu tenho tão uhum, claro dentro de mim por autoconhecimento que eu tenho necessidade de evolução. uhum. E claro que eu também tenho necessidade de apreciação. Foi ótimo, seria maravilhoso se as pessoas não ficassem julgando a blusa que eu estou vestindo. Seria É, melhor ainda. Mas para mim está muito mais não vou claro que eu fazer estou com na mais vida. necessidade de evoluir do que de ser apreciada, que aquela pessoa que eu não conheço goste de mim. Seria ótimo que gostasse, mas para mim é mais importante evoluir. E quando eu estou alinhado com essa questão desse propósito, por conhecer quem eu sou e poder fazer esse movimento de autoconhecimento e de autoconexão, quem eu quero ser, pelo que eu estou lutando, como é que eu quero levar a minha vida, o que eu posso Isso é que é fazer, pessoal. né? Exatamente, exatamente. Então, se eu ficasse no lugar de. E eu tinha dois irmãos, que eles têm mais ou menos 11 meses de diferença, eu tenho 5 anos de diferença. E eu ainda me sentia responsável por esses irmãos. Eu falei, bom, eu tenho que avançar muito na faculdade, eu tenho que conseguir um estágio remunerado para poder ajudar minha mãe, para os meus irmãos irem para o mesmo lugar. Porque na minha casa era o seguinte: ou estuda ou trabalha. Minha mãe chegou para mim e disse: temos duas opções. Ou você vai estudar e vai se dedicar, ou você vai trabalhar e não vai estudar. O meu medo era tão grande, tão grande, tão grande, que eu disse para ela na hora: não, eu vou estudar. Eu vou fazer de tudo para estudar. Por quê? Porque meu pai, que não tinha estudo, ele sempre disse: a única coisa que faz evoluir é o estudo, é a sabedoria. Então já era sábio mesmo sem estudo. Vocês dois sábios, né? Porque o teu pai sábio de pensar o seguinte, fiquei pensando aqui, fiz uma viagem agora te escutando. O teu pai sábio de saber, bom, eu percebo como a minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse estudado. Então, eu percebo isso e eu quero para o meu filho uma experiência diferente. E tu sábia olhando e escutando esse pai sem ficar com aquele pensamento, mas quem é ele para dizer se ele mesmo não estudou? E Isso sair aí. desse processo automático que nós temos da nossa tendência de repetir o modelo que a gente tem. E aí, às vezes, a nossa necessidade de congruência pode levar para esse lugar. Não, mas ele está dizendo uma coisa, mas ele está praticando outra. Então, quando eu não tenho consciência, eu me colo na prática e não no que o outro fala. Aí eu começo a julgar que aquilo não é congruente, que diz uma coisa, mas faz outra. Que é aquele ditado da infância, né? Que eu escutei muito. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, Eu faço. né? Eu sei Então, também. assim, e aí quando tu tem sabedoria, porque tu tá alinhada com a tua missão na vida, com o legado que tu quer deixar, com o teu poder pessoal, que é disso que a Jaque tá nos trazendo, e depois eu quero que tu fale muito, Jaque, para quem tá aqui, né, sobre todo o teu trabalho, porque eu acho que é super importante, porque tem várias pessoas aqui já dizendo, nossa, como é que eu não conhecia a Jaque? Porque tudo esse é um processo, gente, de autoconhecimento e de ganhar poder, é poder pessoal. Marca pessoal também é poder pessoal. E é a Isso mesmo. consciência de que eu sou responsável pelas escolhas que eu vou tomar. Existem influências na minha vida, claro que sim, mas eu posso fazer escolhas diferentes. E aí tu Com pega aí pai e certeza. filha, né, que tinham tudo para repetir Meu uma pai, história. Renata, ele era completamente ignorante mesmo no sentido da educação, porque eu sou de uma meu pai é negro e minha mãe é branca. Já tinha um problema aí naquela época, né? Você Sim. imagina, uma menina branca casar com um homem negro pobre, porque meu pai era pobre. Eu sou filha, a minha avó, instrução zero por parte de pai. A minha avó, por parte de mãe, tinha alguma instrução, mas pouca. Então, assim, a mistura dessas pessoas, a mistura dessas raças, me trouxe muita potência. Por quê? Porque eu sabia o que não poderia acontecer sem educação. Eu já tinha exemplo. Mas, por exemplo, meu pai dizia assim: a gente não tinha grana para cinema, essas coisas. Ele botava a gente em cima de uma casa que a gente morava emprestado, uma casa de escola, que a minha mãe era diretora, tinha um terraço grande. A gente deitava e ele dizia assim: não tem filme mais bonito do que aquele que você pode criar. Olha para o céu. Cara, a Ai, gente chegou a me dar um arrepio. viajava. Renata, a gente viajava, a gente fazia as histórias mais incríveis da abóbora que caiu em cima do coelho, porque as nuvens, né? Na sua cabeça, você faz o bicho que você quiser. Ai, tô Então, emocionada, Jaque. Porque aí, eu olha só o que ela diz.
muito generosa, muito criativa. Tu trouxe A isso, tu trouxe criatividade mais é um um. dom que eu tenho. Olha a criatividade nascendo nessa laje dessa peça. E esse pai Então, e outras contribuindo com coisas, esses sabe? filhos. Tipo, eu queria uma bicicleta, não tinha grana para bicicleta. Ele falou assim: olha, tem uma coisa. Meu pai era muito inteligente. Tem uma coisa que é melhor que a bicicleta, que faz você voar. É um balanço de pneu. Oi? Balanço de pneu? Como assim? Ele foi na rua, lá no mecânico amigo dele, pegou um pneu gigante, colocou no pé de abacate e com a corda, e a gente entrava dentro do pneu e ele puxava com toda a força. Então você ia muito longe, aquilo era voar. Então eu podia voar. Por quê? Porque eu tinha um balanço de pneu. Eu não tinha bicicleta, mas eu tinha um balanço de pneu. A minha mãe fazia boneca de milho, fazia boneca de pano. Então, assim, muitas coisas que eu realmente sou criativa, eu aprendi na infância pela falta, né? Porque não tinha. Mas não era a falta Mas a dele. percepção era de abundância. Pois é. Existia uma falta material, mas existia uma abundância de experiência. E isso está serviço e Muito. disponível para todos nós. E aí, quando eu me dei conta, né? Aí eu me formei, eu já trabalhei em 10 lugares diferentes, eu tenho uma coisa da aventura muito grande. Por quê? Porque na minha família tem muita gente que é aventureiro. Então, assim, eu sabendo da ancestralidade, eu vi em mim o que já tinha acontecido antes. Não podia ser muito diferente, né? Então, eu morei em 19 estados porque eu queria conhecer o Brasil por dentro. Eu queria saber o que come, o que dorme, o que bebe, como faz. 10 empresas eu passei porque eu enjoava. Falei, pô, já aprendi tudo aqui, quero ir para outro lugar aprender outra coisa. Então, a coisa de aprender, o saber, sempre foi muito grande na minha vida. Em 1997, 1998, começou a se falar sobre marca pessoal em marketing. Né? Esses marqueteiros famosos, eles disseram, se um produto é um produto, a pessoa é um produto, desde que ela olhe para si como empreendedor de si mesmo e ela faça a sua marca pessoal. Porque você já nasce com ela. O que você tem que fazer, aí existe a técnica, que é o que eu faço hoje, você tem que fazer olhar e planejar. Como é que eu quero aparecer no Stories? Como é que eu quero aparecer numa palestra? Que diálogo eu tenho que ter com as pessoas? Que palavras eu sempre vou botar no meu discurso? Como é que eu quero falar formalmente, informalmente? E aí você vai traçando um gerenciamento daquilo que você é. Mas o principal nisso tudo é como você se comunica. Como você se comunica. Por quê? Porque eu podia trazer para cá hoje pedaços bem pesados da minha vida porque aconteceram. Mas não faz jus à live que a gente está tendo. Por quê? Porque é uma live onde eu estou mostrando o que é marca pessoal. Então, eu vou pegar pedaços da minha vida que tem consistência com isso para alinhar com aquilo que você fala. Outro pedaço eu morei em Boa Vista, Roraima, tem um Monte Roraima. Eu subi o Monte Roraima a pé, andei 100 quilômetros. Por quê? Para lançar um shopping. Foi uma ação de marketing criativa. A ideia não foi minha, mas eu executei essa ideia. O sorriso da Lesaldina, quem fez fui eu. Por quê? Por observação. Então, assim, você vai pegando coisas da sua vida. Ah, Jaque, mas, pô, a sua vida só tem coisa linda? Não. Não. Tem muita coisa dura. Muita coisa dura. Tem a coisa de estar sentada, né? Sem saber onde é que vai dormir, se vai poder fazer seu curso. Para uma mulher uma menina que saiu de uma cidade do interior, que tinha uma calça e uma camisa, que as amigas riam dela porque ela só tinha uma calça. Minhas amigas me zoavam mesmo, mas eu naquela época não sabia nem o que era bullying, então não dava a menor bola. Falei, gente, eu acho essa camisa tudo. Pô, o FRJ desse tamanho, a maior universidade de farmácia do Brasil. Se eu repito ela todo dia, para mim tá tudo bem. Não tem problema. Hoje, eu tenho muita abundância na minha vida. Muita. Mas eu tenho essa abundância na minha vida porque lá atrás eu não deixei a vítima entrar na minha vida. Porque se eu deixasse, como você falou, se eu tivesse um discurso comigo, ó a vida, ó céu, ó azar, eu não estava aqui hoje. Talvez eu não tivesse nem saído daquela cidade. E tem outra coisa. Apesar do meu pai me dizer muito sobre educação, ele era um pai patriarcal. Então, as mulheres não sairiam de casa para estudar fora, não. A gente ia estudar num limite ali na nossa cidade. Então,
Então, até a morte do meu pai não foi tão ruim assim. A minha mãe fala para mim, vocês não teriam chegado tão longe se seu... Por quê? Porque ele também era super protetor. Então, talvez eu não tivesse estudado tanto. Eu sou a louca do livro. Eu leio muito. Por quê, gente? Porque a leitura, além de tudo, te traz diálogos que você pode transformar em coisas marcantes. Então, tudo é abundância na sua vida. Você precisa enxergar essa abundância. Em marca pessoal, você pega aquilo que você pode, que você já tem, e transforma isso para o outro. No caso, hoje, por exemplo, eu fui demitida agora na Covid, né? No dia 5 de maio eu fui demitida desse lugar que eu era CEO de um shopping center. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, por quê? Porque há 2 anos eu já queria parar com isso, eu já queria estar aqui no online. Com 50 anos eu entrei no online, hoje eu tenho 56. Quando eu entrei no online, eu tive a síndrome de quem entra no online. Eu não sei fazer, eu não gosto, isso é chato. Puta, uma mulher muito velha, o que eu vou transmitir? Eu passei por essa impostora colou em mim. E à medida que o tempo foi passando, eu fui perdendo o medo de se expor, porque o medo você perde agindo, né, Renata? Porque assim, se eu conseguir dormir num quarto de um menino que eu nunca vi na vida com 19 anos, não vai ser agora com 50 que eu vou ficar toda cagada porque eu vou fazer uma live, que eu vou fazer um story. Você vai se adaptando, né? Você vai se... Ó, hoje tá ruim, você faz... O primeiro que eu fiz, gravei, fechei o celular e só vi no outro dia, com medo. Falei, cacete, minhas Se amigas, desafiando, não tem outro jeito. só fazendo. E outra coisa, eu não vejo ninguém que está aqui. Eu estou vendo você, mas quem está aqui falando, eu não vejo. Então eu não posso ter medo do outro. O máximo eu posso ter medo de mim. E outra, né, já já que eu fiquei pensando, quando a gente vai para esse lugar de sabedoria, de que quando o outro traz uma crítica, ele está revelando algo que ele precisa, e que isso fala dele e não necessariamente da minha atitude, isso também é muito libertador, para eu, inclusive, lidar com a crítica que possa vir. Isso aí. Se alguém chega e me diz, fala mais devagar, eu entendo que essa pessoa está precisando de mais pausa. Eu não entendo que eu sou uma pessoa que falo rápido. Eu vou parar para ficar curiosa. Será que eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais devagar? Será que isso está me representando? Será que isso é uma experiência que eu quero gerar nas pessoas? Renata, isso é marca pessoal. Quando eu olho para mim e digo assim, eu posso melhorar? Porque, gente, todos os produtos, a Coca-Cola ela muda de embalagem. Ela faz embalagem de Natal, ela faz embalagem de Carnaval, ela faz embalagem para o frio, ela faz embalagem para o calor. Ela muda. A gente está em evolução constante. Então, você, enquanto produto, você está evoluindo. Mas eu preciso saber, será que eu estou falando muito rápido? Então, eu preciso falar mais devagar. Eu preciso ser mais amorosa na minha fala. Será que eu preciso trazer outro contexto? As pessoas não estão entendendo muito isso que eu estou falando. Então, quando o outro fala... E eu aprendi muito isso com você, muito, 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 muito. Quando o outro fala, ele não fala sobre mim, ele fala sobre uma reação Algo que o que eu estou dizendo para ele, ele entendeu. Então, eu não posso me martirizar, porque eu já tive esse lugar também, putz, grilo, não consegui que a pessoa entendesse o que eu falasse, meu Deus do céu, lá, 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 e ficou a vida ao céu, azar. Mas, peraí, quando você para e diz assim, não, mas... Talvez eu possa trazer mais exemplos. Talvez eu possa dizer como você conta a sua história. Assim, 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 assim. Parte 1, parte 2, parte 3. Como é que você envolve uma pessoa? Como é que você envolve o seu chefe? As pessoas ficam muito preocupadas assim. Eu tinha as equipes, né? Já que como é que eu quero me promover? Quero me promover porque eu tô na hora. A pessoa acha, tá? Tá na hora, já tô aqui há 50 anos. Não. Primeira pergunta, você está dentro do padrão que a empresa diz que você pode ser promovido? Porque existe um padrão. Fala inglês, português, viaja, né? Toda empresa tem lá uma regrinha. Se não tem uma regrinha, existe na cabeça da pessoa que vai te promover uma regra. Sim. Porque tem. Né? Se eu escolho a Jaque e não escolho a Renata, na minha cabeça tem uma regra para isso. Tem um parâmetro. Tem um padrão. Tem um parâmetro. Então eu preciso saber. As pessoas ficam preocupadas, mas se eu entrego tudo no dia, na hora e tal. Mas você não tem conversas amorosas com essa equipe que vai te promover. Você vai no cafezinho, se você continuar falando de relatório, aquilo é chato.
O Não tem relatório é sobre vínculo, não tem ação. conexão. Não tem conexão. Por que que eu sempre me dei bem, sempre me promovida e trocava de emprego, o nego me levava para outra empresa, já pagaram cachê para me sair de uma empresa para outra, porque eu ia pela interação, eu ia pela empatia, eu queria saber a vida do cara, o filho, a esposa, se estava feliz. Isso é num cafezinho, isso é num almoço, isso é quando você sai com ele para andar pelo campus da empresa. Não é você entregando um relatório. Então, antes eu preciso saber o padrão, depois eu preciso saber o seguinte: o que que essa pessoa dá valor? Quais são os valores? Em marca pessoal, o valor é algo muito Essencial. importante, essencial. Quais são os seus valores inegociáveis? O meu hoje é liberdade. O meu É também. inegociável. Inegociável. Eu não vou me prender mais por nenhum crachá. Por quê? Porque eu quero estar aqui, eu quero estar com meu filho nos Estados Unidos, eu quero estar com a minha mãe em Teresópolis, eu quero estar em outro lugar. Eu não quero mais me prender. Então, isso eu não abro mão. Eu tenho um horário para cuidar de mim. Eu também não abro mão. Porque, Renata, as pessoas, quando você se vê como uma marca de valor, o teu corpo é um templo, né? Então, o que você bota para dentro, o que está dentro, é o que se vê fora. Então, se eu não cuido da minha energia, eu vou ficar com a energia baixa. Então, a pessoa vai me ver uma pessoa cansada. Eu quero passar que eu sou uma pessoa cansada? Não. Então, eu preciso cuidar da minha energia. A forma como eu falo importa. Então, eu tenho que aprender a falar melhor, eu tenho que aprender a me comunicar. Onde eu acho isso? É livro, é palestra, é o fluxo, é o laços? Então, eu tenho que estar. E outra coisa, quando você tem mentores, o que que você ganha? Velocidade e conhecimento, que hoje em dia são as duas moedas mais raras. Atenção. Eu quero que você me dê sua atenção. O que que eu faço? Uhum. Eu tenho que conhecer alguma coisa que você não conhece. Eu tenho que falar sobre alguma coisa que você não sabe. E não é todo conhecimento do mundo. 60 cursos, 300 viagens, Harvard, blá. Não, não é. Não se preocupe com isso. Você está 2 passos à frente de quem precisa aprender com você. Então, hoje eu falo de marca pessoal para mulheres, principalmente, né? O que que elas querem saber? Elas querem saber como mostrar a história, elas querem saber como gerenciar isso, elas querem saber sobre promoção. Então, assim, existe uma metodologia que eu descobri fazendo em mim. E a maioria das pessoas é assim. É fazendo em você que você vê o resultado. Então, eu apliquei em mim primeiro, depois eu apliquei no meu filho, eu só tenho um filho e ele mora fora. Apliquei nele e apliquei nas minhas alunas. E Funciona. Mas o que que eu preciso entender todo o tempo? Eu sou um produto, eu sou uma marca de alto valor. E aí não cabe aqui ser vítima, porque o coronavírus, porque o meu chefe, porque meu pai, porque minha mãe, porque o cachorro periquito. Não cabe aqui. Cabe aqui o seguinte: como é que você vai fazer para sair desse lugar que você está? é olhar para frente, é buscar ação, é destravar, Eu né? tenho uma amiga que tinha o mesmo cargo que eu, e ela foi demitida antes de mim, tem a mesma idade que eu, numa empresa muito importante em São Paulo. E ela ficou sem grana, porque, além de tudo, já tinha separado do marido ano passado, 3 filhos. E ela disse assim para mim: Jaque, eu descobri uma receita de pão da minha avó, que é italiana, e eu vou fazer pão. Ela mora num condomínio de alto luxo em São Paulo. Eu vou vender pão no condomínio. O que que tu acha? Eu falei: acho maravilhoso. Aí Maravilhoso. sentamos as duas, fizemos lá marca, missão, lelé. Falei: ó, tu é esperta, tu é uma negociadora. Você vai fazer seu negócio crescer. Agora, se essa pessoa pensasse no status, no ego, ela não ia vender pão de jeito nenhum. Uhum. De jeito Pelo nenhum. contrário, ia Ela ia falar ficar assim: eu morro, mas não vendo pão. talvez O gastando mais negócio ainda do que dela. não tem para poder ostentar uma aparência. Aí o que que ela fez? Tudo aquilo que ela tinha, que era grande, ela foi diminuindo. Ela tinha os 3 filhos que estavam numa escola muito cara, ela trouxe para uma escola menor, né? Mais aconchegante, mais barata. Então, assim, a pessoa precisa entender o seguinte: não é o que você não tem que te emperra, é o que você tem.
Porque às vezes você tem tanta sabedoria, mas o seu ego grita mais do que qualquer coisa. E ele não deixa você sair do lugar, não, de jeito nenhum. Como assim uma mocinha vender lugar na fila? Que absurdo! Eu achava tudo de bom. Eu ganhava meus trocados para pagar comida. Eu precisava comer. Tinha grana para comer. E é um Quantas vezes, serviço, né? É um serviço. Eu optei por dormir quantas até vezes mais você está tarde, mas eu prefiro pagar pelo conforto de poder ter o acesso em cima da hora. Então, hoje, eu sempre volto ao passado, né? Hoje eu tenho um filho único que mora nos Estados Unidos sozinho, numa casa maravilhosa, com carro do ano, com bicicleta. Não são os bens materiais dele, é o que ele conquistou por ele mesmo. Porque um dia ele disse assim para mim, mãe, eu quero morar em outro país. Ele tinha essa 16 história é anos. linda. Quando tu faz uma pergunta para ele, conta, eu vi essa tua postagem. É lindo. Ele tinha Mãe 16 coach, anos. gente. Mãe coach, olha o que ela diz pro filho. Ele tinha 16 anos e ele disse assim, mãe, eu quero morar em outro país. Eu quero viajar pelo mundo, porque, claro, né, gente? Se eu morei em 19 estados, menino, lógico que tem meu DNA. Pegou o gosto. E aí, na hora que ele fez essa pergunta, falou isso para mim, eu falei, filho, a gente não tem grana para você ir. Ele falou assim, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou descobrir como. Ele descobriu que era através do futebol, né? Ele ganhou uma bolsa de estudo porque ele joga bem o futebol. A única coisa que eu podia fazer, gente, era me desapegar desse menino. Ele é meu filho único. Mas a felicidade dele era mais importante. Por quê? Porque ele não ia ser feliz do meu lado. Porque ele queria outro voo. Então, eu tenho que dizer para ele, filho, se isso te faz feliz, Vá. vá. E ele foi. E ele chegou lá, ele achou uma família. A mãe americana do Rafael é a cara dele, tem olhos azuis igual a ele nasceu de olhos azuis. E os dois são tão amorosos um com o outro. Meu filho tem um lugar na mesa de uma família americana que eu nunca vi na minha vida. Quando ele chegou lá, eu falei assim, Jesus, essa gente vai picar meu filho todinho, vai botar na geladeira, eu nunca mais vou ver. Porque filme americano, né? Sim. E essa Coração de mulher, mãe. ela é tão amorosa. Ela viu todos os campeonatos do Rafael. Ela viajou pelos Estados Unidos inteiro atrás dele. Ele ia jogar futebol, ela ia atrás. Ela diz para mim: você não chega, mas eu chego. Eu tô pertinho dele. Não se preocupe. Até Nossa, que hoje ele já saiu presente. da casa dela. Há 5 anos ele não mora mais com ela. Na formatura dele, ela chegou antes do que eu. Olha que construção de amor. Meu Deus, que lindo. Mas porque a gente tem que praticar o desapego, mesmo que seja para o seu próprio filho. Porque se trata de entender que quando a gente não dá liberdade para o outro buscar aquilo que ele precisa para atender aquilo que o coração dele pede, que são as famosas necessidades, o que a gente está gerando é ressentimento, o que a gente está gerando é acusação, o que a gente É está gerando é mágoa. hostilidade, é mágoa, é uma sensação de prisão, eu estou tirando a autonomia, eu estou impedindo que o outro possa cresça e que ele possa viver aquilo que ele tem que viver com a pessoa que ele é, as experiências que ele precisa ter, o que não significa que a gente não vai acompanhar, o que não significa que nós não vamos nos preocupar, o que não significa que nós não vamos ficar a serviço. Mas isso também tem a ver, de novo, voltamos lá no início, a gente está quase acabando aqui já, que quero te chamar para o último recado. E para te falar um pouco, né, das tuas ofertas também, do curso, enfim, do que tu pode oferecer para quem está te conhecendo aqui pela primeira vez. Dizer também que vocês podem mandar um direct para a Jaque, né, no @jaquelopes.com.br. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Né, porque Sem tem problema. muita contribuição para vocês poderem seguir também, se vocês se sentiram conectados, porque a oferta assim, de reflexão que a Jaque traz é muito profunda, assim, ela dá umas sacudidas, assim, que eu acho que são bem importantes para a gente lembrar de se alinhar com o nosso propósito, com o legado que a gente quer deixar, qual é a mãe que eu quero ser, né? O quanto para mim às vezes é tão desafiador eu deixar o meu filho morar num outro país, mas o que aconteceria se ele não fosse, né? Qual é o vínculo? Se eu permito que ele faça o voo com todo o cuidado, com toda a instrução, com todo o amparo, eu também estou fortalecendo esse vínculo. Eu posso ter menos presença pessoal, assim, o contato físico, mas o vínculo está fortalecido, a gratidão está se estabelecendo ali.
né? A possibilidade de desenvolvimento, de evolução e tantas outras coisas que surgem a partir desse exemplo que tu trouxe. Ele sempre fala para mim, mãe, quando eu começo assim, dar de mãe, né? Ai, tá comendo, tá dormindo, porque, gente, tem, né? Claro. Aí ele fala assim, ele ri e fala assim, mãe, são 13 horas de voo, você não vai chegar nunca, mãe. Então não se preocupe. Não use a sua preocupação para se desgastar. Eu sei me cuidar, eu vou me cuidar no melhor que eu posso, mas não se preocupe. Então, eu realmente não me preocupo. Eu sinto muita falta, eu sinto necessidade de estar perto dele, mas eu não posso viver na preocupação, porque não vai fazer bem nem para ele, nem para mim. E na verdade ele está te dizendo isso, mãe, eu quero que tu fique tranquila. Para mim é importante que tu fique bem, que tu fique bem. Porque se tu ficar bem, eu fico bem. E eu me Eu fico importo, e eu bem. te amo, e eu quero que tu possa relaxar e É isso. confiar que aquilo que tu me ensinou, eu aprendi. São as coisas, gente, que precisam ser decifradas, decodificadas às vezes, que não estão claras na fala das pessoas, mas é a mensagem que vem junto com essas falas, né? A mensagem é essa, mãe, confia, eu vou me cuidar, eu aprendi. Foi uma boa mãe, tu me Fica ensinou, tranquila, né? fica tranquila. Querida, quero super te agradecer, porque eu Obrigada. tenho trauma de ficar muito perto do minuto da live terminar e depois não conseguir salvar. Eu consegui salvar. Então, Gente, é o seguinte, eu vai estou fazendo lá. uma imersão, né? Alguém, se vocês quiserem, é só ir no meu perfil, se cadastre uma imersão até o dia 24. E a gente está falando tudo sobre marca pessoal. Se alguém se sentir conectado, é só entrar lá. Entra lá, daí tu conhece mais o perfil, dá uma olhadinha nos posts da Jaque. Tem algum link, Isso. Jaque, para as pessoas terem mais informação Tem, ali no tem um teu. link na bio. Já É na só bio entrar tá na minha ali, bio, tem um link lá. Aí é tá? só cadastrar. E vocês podem Tá conhecer bom? mais. Minha querida, eu quero te Muito agradecer obrigada. demais pela tua generosidade, né, de compartilhar Imagina. aqui todas essas coisas lindas que tu contou da tua vida, que com certeza fazem parte da tua história e que te levam a ser a pessoa que está fazendo tanta transformação na vida das pessoas, trazendo e contribuindo para as pessoas encontrarem um caminho de poder se encorajarem mais, de poderem se sentir mais, Verdade. né, poderosas para poder dar conta das suas Plena. experiências, mais plenas, sentindo, conectando com a possibilidade que eu posso fazer diferença para poder gerar o caminho e a trajetória que eu quero correr com atitude protagonista, com autorresponsabilidade. Que bom ter os feedbacks aqui de vocês, um monte de gente aqui escrevendo, que gostou de estar Tem muita conosco. aluna aqui também. Obrigada pela Obrigada, gente. audiência, viu, Alex, viu, a Maristela, vi tanta gente aqui, né, que estão acenando. Mas, gente, um dia maravilhoso para todos, um final de semana Para você incrível. também, E queridona. já que uma honra te ter aqui, tá? Também Um aprendo muito beijo. contigo. Muito feliz que os nossos caminhos se cruzaram nessa existência. Com certeza. Muito Oi, obrigada, Alda. gente. Beijão. Beijão. Beijo, gente. Tchau, Vai tchau. ficar gravado. Tchau, tchau.